Olá, minha gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está conosco aqui, né? A depender do horário, né, que esteja acompanhando, assistindo. Por cá, professor Rodrigo, eu vou trabalhar com vocês a questão dos poderes no município, executivo e legislativo, para efeito de gravação, considerando aí essa discussão em torno do feriado, do São Jorge. Então a gente vai ficar nesse formato, nesse modelo. Bom, a nossa estrutura constitucional já apresenta aí, de um ponto de vista amplo, né, a questão da ideia de poderes. Nós somos uma república federativa, e aí essa ideia de federação que a gente já tratou lá do artigo 18 traz essa divisão, né, de estados, municípios, e é, dentro dessa estrutura, nós temos essa organização político-administrativa, né, que a gente já comentou do artigo 18, nessa divisão. Uma divisão que tem um sentido de garantir, né, uma distribuição geográfica de maneira que contemple, né, essa estrutura nossa, que é um país de dimensão continental, e um federalismo também que distribua a estrutura em termos de funções. E aí, é, essa estrutura federativa, ela precisa é, se organizar, né, em poderes de uma maneira que esses poderes eles possam gerir, tocar, administrar os seus temas dentro das suas funções típicas e das suas funções atípicas. E aí, desde a antiguidade, alguns autores, né, Platão e a República, Aristóteles a Política, Príncipe de Maquiavel, John Locke ou John Locke, Tratado do Governo Civil, Montesquieu, com obras que refletem, né, essa ideia do público, da coisa pública, e o papel, né, dessas estruturas para com a regência do convívio entre as pessoas. Platão colocava que era necessário subdividir o Estado, então nós temos essa divisão federalista em União, Estado, Distrito Federal e Município, e dentro de cada ente federado uma separação de poderes para que seja mais possível, né, administrar. E aí é, ele coloca a ideia da polis perfeita, né, que deveria ser uma estrutura em que garantisse a participação das pessoas, participação de um modo que os sujeitos eles fossem óbvio que contextualizando, né, com o período da antiguidade, né, os homens livres, mas que os sujeitos eles tivessem ferramentas e mecanismos para poder participar desse convívio na polis, na cidade. E essa contribuição é importante, né, de sobremaneira, pelo fato de que nós temos, então, a partir de já de Platão, desde a antiguidade, essa necessidade, né, de pensar ferramentas de participação. Aí o nosso Estatuto da Cidade coloca lá o orçamento participativo, a Constituição permite lá a iniciativa de lei, a escolha dos representantes nossos, né? Então, de que maneira a gente nomeia os nossos representantes, de que maneira a gente escolhe os nossos representantes. E além dessa escolha, dessa representação, a participação direta, né? A própria iniciativa de lei, convocatória de audiência pública, o exercício da cidadania através do remédio constitucional chamado ação popular. Então, diversas ferramentas criadas que refletem um pouco dessa obra, A República de Platão. O Aristóteles trazia a necessidade de existências de três órgãos separados: um poder deliberativo, um poder executivo e um poder judiciário. Contemplava também esse poder deliberativo, obviamente, a figura do legislador, ele contemplava também a ideia de que o sistema político e social deveria ser estruturado
garantindo a participação das classes. E aí, participação das classes eram sujeitos livres, né, dentro dessa conjuntura é, do período, né, quem era pessoa livre, homem livre. O Maquiavel em O Príncipe, ele traz dicas, conselhos, recomendações de como esse gestor ele vai desenvolver a sua governança de uma maneira que garanta, né, uma fidelidade aos dos seus súditos, né? Então muitos colocam aqui a espécie de política de pão e circo, essa necessidade de governar e garantir um mínimo de assistência, de assistencialismo para as pessoas, a ponto de que a partir desse modelo, dessa ferramenta, haja também uma vinculação, uma admiração pelo gestor, pela figura do rei. E também já reconhecia aqui a necessidade de separar legislativo, parlamento, executivo na figura do rei e um judiciário que fosse autônomo, né? Um judiciário que tivesse autonomia. E essa engrenagem é uma ideia, digamos que vendida, né, desde a antiguidade que reflete nos tempos atuais. John Locke, Tratado sobre o Governo Civil, é, verificava uma hegemonia do poder legislativo, né? Dava uma visibilidade maior, reconhecia uma primazia do poder legislativo. E aí, é, essa primazia ao poder legislativo estava para o fato de que a regência social, né, o tecido social, precisa estar é, submetido a um sistema legal, a um sistema normativo, a um ordenamento jurídico, e isso que garante um mínimo de rigidez dentro dessa teia social. E o executivo aplicava a lei, mas o poder supremo, digamos assim, era o poder legislativo. Então dava um enfoque maior ao poder legislativo. A principal obra, né, a obra que mais colabora para essas nossas discussões, Espírito das Leis, Montesquieu, que discute essa ruptura, né, com o modelo absolutista, discute também um estado de leis e não de homens, enfim, né, que tenha uma vontade maior de leis. E aí ele deixa emoldurada a ideia de separação na medida em que coloca que se ficar concentrado, né, o poder de legislar, o executivo, não vai haver liberdade, porque o monarca, o, aquele que faz parte do parlamento, poderia fazer leis tirânicas para executá-las de forma também tirânica. Então, o pensamento, o grande receio dele estava para o fato de que se concentrar nas mãos de uma pessoa só, que era a grande crítica ao absolutismo, corre-se o risco, né, de termos arbitrariedades a partir dessa conduta, a partir desse comportamento. E aí, a partir disso, né, se reflete essa necessidade de deixar os poderes de maneira separada, e separados, né, de um ponto de vista estrutural, e separado também do ponto de vista de competência, de responsabilidades. Ele segue colocando que não vai haver liberdade se o poder de julgar não estiver separado do legislativo e do executivo, se estivesse junto com o legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador, e se estivesse junto com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Então, que as competências de julgar, de criar leis e de administrar fossem separadas. É, esse pensamento, essa corrente, né, influenciou a Declaração dos Direitos da Virgínia e também direitos do homem e do cidadão. E aí, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ficava assegurado que em toda sociedade em que não existe a garantia dos direitos, que não está assegurada nem a separação dos poderes, não tem uma Constituição. Então, a ideia de um Estado de Direito, a ideia de um Estado propriamente dito, né,
se condiciona à existência de separação de poderes e de garantia mínima de direitos, né? Um pensamento que nos vincula. E aí disso nós temos então a teoria dos freios e contrapesos, que a doutrina também chama de check and balance, de como existe aí esse contrabalancear de um poder fiscalizando o outro, de um poder controlando o outro, de um poder é, fazendo, né, esse papel de verificar se o outro poder está exercendo de fato as suas atribuições, as suas atividades. E aí nós temos executivo fiscalizando, né, ou operacionalizando, né, e podendo cobrar também medidas por parte do legislador, executivo também muitas vezes fazendo papel de julgador quando decide um processo administrativo, executivo também fazendo a função atípica de legislador, quando propõe um decreto, uma medida provisória, tendo também iniciativa de lei, aí legislativo também é, apurando as contas, verificando a atividade mesmo do executivo e o judiciário fazendo esse papel de julgar, e que a gente coloca também de errar por último, né, ao judiciário, esse direito de errar por último, muito preocupante na contemporaneidade. Espero que vocês tenham acompanhado as discussões aí em torno do julgamento do habeas corpus de Lula, 194 alguma coisa, acho que 194, 700 e alguma coisa, que é uma cena feia, né, do judiciário que a gente já colocou na aula anterior a respeito do conflito federativo. E aí então nós temos esses poderes, né, com função típica cada um, o executivo de administrar, de gerir, implementar políticas públicas para garantir a efetividade de direitos, o legislador fiscalizando o executivo, propondo leis, o judiciário julgando, né? E aí, dentro da nossa estrutura, essa ideia de separação dos poderes, inclusive, ela está como cláusula pétrea, como aí uma ferramenta capaz de assegurar que no modelo constitucional vigente não é possível, né, se pensar numa possibilidade de modificação legislativa tendente, né, a abolir a separação dos poderes. Óbvio que no momento atual a gente discute ainda, minha gente, essa a gente discute ainda essa necessidade, né, de se rever algumas posturas, como a gente colocou também do STF decidindo em sede de decidindo em sede de decisão monocrática, né? Então chega uma demanda, o relator, verificando a urgência, regula o tema, né? Então o tema ele fica regulado ali enquanto o assunto não é submetido à plenária, essa é uma questão preocupante. E uma interferência também muito grande, né? Que a gente chama do ativismo judicial. Estamos em tempos, né, muito difíceis nessa relação entre os poderes. E aí, o artigo 2º da Constituição diz que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Essa ideia de independência traz para o fato de que a investidura de uma pessoa no órgão não depende da vontade de um outro, nas atribuições próprias ou nas funções típicas que a gente coloca, não precisa consultar o outro, né, ou não precisa de autorização do outro, então cada um exerce aí a sua função típica sem essa consulta. Além disso também, para organizar as suas estruturas, né, dentro da legalidade, os poderes eles são livres e isso é bom, né? Então o legislativo tem um orçamento próprio, ele cuida desse orçamento, o executivo tem lá uma atribuição de numerar, né, as suas pastas, quantos ministérios, quantas secretarias, da mesma forma que indicar também, né, ou indicar não, na verdade, nomear, né, quem são os representantes, e isso não conta e nem deve contar com, pelo menos no plano do DVC, né, com uma interferência por parte do legislativo. Na prática, o que a gente vê muitas vezes é uma tentativa, inclusive, de lotear a coisa pública, né, de repartir de uma maneira
que fique conveniente, que assegure o apoio de uma estrutura ou outra. Acho isso também muito por conta do modelo nosso, né, fisiologista pela própria natureza, com essa pluriquantidade de partidos, que muitas vezes é só uma moeda de barganha. Saindo da ideia de independência, a ideia de harmonia, cobra-se uma cortesia, um tratamento recíproco, respeitoso em relação às prerrogativas e faculdades que todos têm direito. Existe essa tentativa, né, para buscar de tentativa de freio e contrapeso, mas isso serve apenas para o bem da coletividade, para evitar o desmando. Só que aí essa fiscalização, né, mais rígida ou mais, digamos que afrouxada, muitas vezes fica condicionada ao fato de se a figura do gestor, né, que tem um poder orçamentário, que tem um poder da ordem de políticas públicas, de emendas, de nomeação de pessoas para ocupar cargos e funções, um partido, uma agremiação, uma estrutura exige dele ali, olha, eu quero tal pasta, eu quero tal área, eu quero tal órgão, né, para poder indicar as pessoas nos cargos comissionados de confiança, porque aí eu te dou apoio, né? Então, tem essa atribuição também do o legislador, o legislativo, ele apurar as contas, né, do executivo, então acaba tendo essa relação de trato recíproco, de cortesia, de boa condução, muitas vezes condicionada a esses patrocínios, a essas barganhas. Infelizmente, né, dentro dessa nossa estrutura. E aí, a partir dessa base, a gente pode pensar então na, na figura, né, separando do executivo e do legislativo municipal, né, trazendo essa discussão para o município. Aí lembrando que o nosso modelo constitucional contemplou, né, essa estrutura que, de certo, ela é extremamente importante de ter um ente federativo de uma dimensão menor, que vai enxergar de maneira mais direta as peculiaridades, né, do seu entorno, da sua estrutura, que vai ter também um poder e uma sensibilidade muito maior de implementar políticas, de discutir a regulação de direitos, justamente por estar próximo, né? Então, confiamos no modelo federalista nosso, essa autonomia para os municípios. E aí, dentro dessa autonomia, poder executivo, poder legislativo. É, a estrutura, então, do executivo, né? O prefeito eleito pelo povo, tem a atribuição de administrar esse patrimônio municipal, elaborar e executar o orçamento municipal, discutir ferramentas de arrecadação, de aplicação de receita, planejar e organizar tudo aquilo relacionado à receita, à prestação de serviços, controlar obras também dentro do município. E desenvolver um diálogo que seja próximo, né, próximo com o executivo estadual, justamente porque através disso é possível aí assegurar, inclusive também as obras, né, assegurar os orçamentos, as verbas, os repasses que são de maneira que são representa, né, na verdade, algo muito importante dentro da conjuntura do município. E aí a figura do prefeito, ele pode responder por improbidade administrativa, né, Lei 8489, é, crime contra os princípios da administração pública, enriquecimento ilícito, lesão ao erário, e desse contexto, a gente tem então a possibilidade, né, de perda do mandato, né? Já aconteceu na cidade de Ilhéus. Eu peguei aqui um livro, né, que conta um pouquinho, inclusive, né, pronto, posicionando aqui o Teodorico Majestade. Sai
um inspetor-geral, sai o prefeito entre o vice, que é o livro que critica o momento que Ilhéus viveu, né, no período do Valderico, que respondeu aí por crime de responsabilidade, não continuou o mandato, e essa obra aqui é uma obra toda em literatura de cordel, do teatro popular de Ilhéus, que traz esse momento da cidade, né, em que o prefeito perdeu o mandato por crime de responsabilidade. Não é comum acontecer, geralmente a figura do gestor, né, ele fica com o todo, né, a grande teia, a grande estrutura, né, dentro a bocanha, na verdade, também, né, uma grande parte do legislativo, né, através dessas relações aí, dessas barganhas. Então, ele geralmente tem maioria que aprova suas contas, ainda que não seja dentro de uma técnica, que aprova o seu orçamento, né, a sua lei orçamentária. Então, não é comum dentro da realidade, mas Ilhéus acabou vivendo isso por uma série de escândalos em licitação, o tema também de nepotismo, né, surgiu muito nesse cenário, e é regido por um decreto, né, que dá a possibilidade do sujeito se manifestar, se defender, enfim. E para além disso também tem a ação civil por improbidade administrativa, né, que é lá com base na Lei 8429, questão de enriquecimento ilícito, dano ao erário, é, lesão também aos princípios da administração pública, né, na aplicação de receitas, ou então deixar de prestar contas. Tudo isso pode ser imputado lá na lei na lei de Bom, a lei de responsabilidade também é um regente, mas na lei de improbidade administrativa. E aí esse gestor, né, deve ser alguém que conheça da cidade, que observe essa cidade, né, que identifique as suas peculiaridades, as suas demandas por direito social, como a gente coloca, né, eu insisto muito nesse direito municipal, o tema moradia, que entenda de população carente, de assistência social, de saúde, né, educação, que a gente mais vê, na verdade, no município, né, uma demanda por infraestrutura, mobilidade urbana, educação, e saúde, né? Então a gente enxerga muito isso, a questão do emprego e renda também, né? Mas esses temas, esses pontos, né, principalmente saúde, infraestrutura, educação, é algo de suma importância. E aí no meio disso também surge até a discussão, né? Qual é o requisito aqui para ser prefeito, o que que a gente pensa, né, para além do modelo constitucional nosso, então o que que necessita, né, para ser prefeito, se deveria ter uma escolarização, se deveria ter uma exigência, né, uma espécie de teste, algo dessa natureza. E aí, é, muita gente boa, né? Muita gente boa coloca que a gente não que deveria colocar uma escolaridade, né? Porque aí já talvez impediria o povo, né? Uma representação do povo, uma representação de todos a coletividade, mas que deveria ter um mínimo de aptidão ali, de intimidade com o tema. E aí o sujeito ele precisa ter idade de 21 anos no caso de prefeito, 18 anos para vereador, ter uma filiação partidária, nacionalidade brasileira, e aí é, essa nacionalidade, né, nós temos alguns cargos que são natos, né, e aí os natos a própria Constituição já traz, é, pleno exercício de direitos políticos, a gente sabe, né, alistamento eleitoral, essa idade de 21 anos, domicílio eleitoral e filiação partidária. Nós temos alguns casos, inclusive, a realidade de Jiquié é um exemplo em que o prefeito ele já foi prefeito em uma outra cidade vizinha e aí depois ele se candidatou na cidade de Jequié. Acho que o Milton Cerqueira também de Almadina foi vereador em Itabuna, prefeito em Almadina, pessoas como se fossem verdadeiras vocacionadas, né, para poder
exercer função de agente político, né? Mas por mais que a gente não pense assim, deve ter um mínimo de escolaridade, a formação de nível superior, mas alguém que entenda, né, desses temas que a gente coloca, alguém que pense também na coletividade, alguém que crie uma equipe, uma estrutura que não seja só de arranjos, de pagamento, né, de devolutiva de quem apoiou, mas que pense numa estrutura que seja também condizente, né, com aquilo que é o melhor para a localidade, para a cidade. Saindo do tema do executivo e entrando no legislativo, temos a figura então dos vereadores. Municípios podem ter entre 9 e 55 vereadores para ser eleito necessário aí também domicílio eleitoral, ser brasileiro, idade mínima de 18 anos, filiação partidária, e precisa ser alfabetizado e a nossa Constituição ela define a quantidade de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes, aí não é a quantidade de eleitores, mas a quantidade de habitantes, né, do é, município. A quantidade de eleitores define onde tem segundo turno, né? A quantidade de vereadores para a eleição do executivo, a quantidade de vereadores está para a quantidade de habitantes. Aí no caso de Ilhéus, há um tempo atrás tinha 19, né? Quando o número ia de 120 a 160 mil, e são 21 quando o quantitativo de habitantes ele é de 160 mil a 300 mil, que é a realidade também de Itabuna. Então temos esses sujeitos então com atribuição, né, de aprovar, votar as contas, né, tomar e votar as contas do prefeito, aprovar projeto de lei, fiscalizar a atividade do executivo. Nas cidades, né, o legislador ele tem essa atribuição também, né, de fazer um pedido de espécie de algumas solicitações administrativas, né, que a gente chama de pedido de providência, para atender ali um bairro, uma localidade. É, negocia também, né, com os seus partidos, através dos seus representantes aí de legislativo estadual, legislativo federal, as famosas emendas parlamentares, né, que é um repasse de verba, né, um legislador estadual ou federal dizendo que destina X desse seu direito, né, de uma receita, de uma verba para o município tal, aí tem que ser empregado para uma aquisição, né, de bens, ou então para um serviço, uma área específica, né, geralmente bens, né, ambulância, trator, máquina, enfim. Então, o vereador também desenvolve essa articulação. E aquilo que eu acho que é mais importante, né, procurar sentir, perceber as necessidades da comunidade e a partir dessa percepção, desse sentir, desse perceber, propor projeto de lei, propor políticas, né, e ações mais voltadas para certas classes ou grupos de acordo com uma área sua de atuação, de acordo com o seu campo de atuação. Eu tenho aqui alguns dados a respeito da legislatura anterior de, de Ilhéus e falar também um pouco da legislatura atual. Aqui alguns vereadores, né, dessa da legislatura que passou e o quanto de leis que eles fizeram em termos de proposição. Teve alguns que se destacaram, né, como aqui o Ivo Evangelista, o Ademir Santos, que tiveram uma boa propositura, né? Contrapartida outros aqui como Paulo Carqueja ou Tarciso,
quase que zero, quase que nada de propositura de lei, né, durante um grande período aqui de 3 anos. Então, as cidades às vezes elas sofrem, né, com essa figura do legislador, porque o modo como a população escolhe o seu representante às vezes é condicionado à prestação de favores, à simpatia, identificação, não em boa parte das vezes não se para compra de voto, né, também não se para verificar ali a qualidade realmente daquele sujeito, né, a qualidade daquele indivíduo enquanto representante, né, enquanto alguém que recebe ali, né, uma responsabilidade para poder tutelar os interesses da coletividade, fiscalizar o executivo, cobrar medidas por parte do executivo. Essa legislatura, a legislatura anterior, que foi de 2017 a 2020, tiveram vários vereadores eleitos, né, afastados, alguns que perderam, né, um mandato, justamente por práticas inescrupulosas, né? Então a cidade de Ilhéus sofre muito e muitas vezes também é um legislador passivo, né? É aquele que na sigla partidária ele é oposição, mas na prática ele não exerce de fato essa oposição, né? E essa ideia do opositor ela é muito importante, né? Eu lembro de um livro de Mário Sérgio Cortella que ele faz a narrativa de um professor que era totalmente opositor dele numa universidade, né? E aí esse professor ele fazia crítica de tudo, né? De tudo que o Cortella produzia, que o Cortella publicava. Mas ele reconhecia, né? Essa pessoa como uma pessoa muito importante na vida dela, porque colaborava com a melhora dele, né? Então ele lançava um livro, você dizia, aquilo ali que você falou no trecho tal, não combina, não tem nada com nada, não é condizente. Aí ele ia lá, pegava o livro, lia e dizia, puxa, pensando bem, não é que o sujeito não é que faz um certo sentido aquilo que ele coloca. Então esse papel do opositor é aquele que leva a crítica, e aí uma vez levando essa crítica, ele tem uma função muito importante, né, na vida do sujeito, contribui para melhorar. E aí muitas vezes a oposição aqui, né, a estrutura de representantes, ela não exerce, né, com maestria essa oposição, esse controle, essa fiscalização, justamente por conta de algumas barganhas é, de ordem política, né? Essa coisa do tomar lá da cá, do jeitinho brasileiro. E aí saindo desse grupo, né? E aí agora é uma perspectiva, digamos que de esperança. Nós temos a atual nós temos a atual legislatura. Deixa eu posicionar melhor a minha câmera aqui. Nós temos a atual legislatura. Essa atual legislatura, eu não sou eleitor de Ilhéus, não sou cidadão de Ilhéus, mas eu observo alguns nomes. E aí esses nomes que eu destaquei, eu vou explicar o porquê que eu destaquei, né? Mas aí por ordem alfabética, os que foram eleitos, né, à vontade popular, prefeito é o Marão e o vice o Bebeto Galvão, e os 21 vereadores são esses aqui: o Abraão, Alzimário, Aldemir, Augusto César, Carlos Augusto Cardoso da Silva, Cláudio Antônio Carilo Magalhães, Éder Júnior Santos dos Anjos, Edivaldo Neto Gomes, Enilda Mendonça de Oliveira, Evilásio Lima Valverde Filho, Ivete Maria de Souza, Ivo Evangelista dos Santos, Gerbson Almeida Moraes, Luciano Luna Souza, Marcos Fabrício Oliveira Nascimento, Mauri Luca de Freitas Lima, Nerival Nascimento Reis, Paulo Caíque dos Santos, Paulo Roberto Carqueja Monteiro, o que chama, né, doutor Tandique Rezende de Moraes, Vinícius Rodrigues Alcântara. Presença feminina, né, aqui. Uma, duas, né, no universo de
21 vereadores. Itabuna conta apenas com uma vereadora, né? Então, isso já é um ponto a ser observado, né? O porquê que essa nossa região, inclusive, mas isso também é um aspecto geral, né? É, a mulher ela não tem tamanha participação na cena política, né? Isso é uma herança ainda do modelo nosso patriarcal, uma herança do modelo coronelista, né? Que é é como se fosse uma escola do patriarcado aplicado para essa nossa realidade agrícola nordestina, né? Do período principalmente ainda saindo, né? No período de império e começando república. É lamentável, né? A pouca presença feminina nesse cenário, né? Então é um cenário de grande maioria esmagadora masculina. E aí, acompanhando alguns perfis, eu tenho alguns candidatos, né? Alguns candidatos não agora, né? Alguns eleitos que me chamam a atenção. Esse aqui é o primeiro representante indígena, né? Que é o Cláudio Magalhães Tupinambá. Então, Ilhéus é a capitania hereditária, Ilhéus é, possui reserva indígena, né, uma área que luta constantemente pelas suas demarcações, pelos seus direitos, e dentro dessa história toda de Ilhéus, a primeira presença, né, de um indígena na legislatura. Eu acho de extrema importância. Então, esse, enalteço também a presença feminina, né, a Ivete e a Enilda, que eu não conheço, né, nenhuma dessas pessoas aqui. O Tandique Rezende de Moraes. Aqui é um professor também, acho que é professor e técnico judiciário, o Cláudio Tupinambá, o indígena. O doutor Tandique, que é defensor público, então tem um envolvimento muito grande com a comunidade, entende de questões de ordem social, então já acompanhava. E esse daqui, o Vinícius Rodrigues Alcântara Silva, que é do PV, que veio com uma proposta de mandato coletivo e também de como se fosse um mandato que praticamente não faz uso, né, do seu salário de vereador, mas compartilha isso, né, reparte uma parte do salário para poder apoiar e ajudar projetos sociais, principalmente voltados para o meio ambiente, né? Ele ficou conhecido aqui, o Vinícius Rodrigues. Eu tenho algumas lembranças dele, né? Naquele período do vazamento de óleo nas praias. É, no dia seguinte, após a eleição, ele falou que o primeiro ato dele de vereador eleito era varrer as ruas por conta dos santinhos, né? Aquele lamaçal, aquela cena feia dos santinhos espalhados nas ruas, e que ele tinha, né, um compromisso então com essas questões ambientais. Mas assim, eu não conheço, né, nenhum desses candidatos pessoalmente, mas esses destaques que eu fiz é daquilo que eu acompanho na internet, é daquilo que repercute positivamente e é daquilo que tem um pouco, né, eu acredito, né, que de possibilidade de contribuir com a comunidade, esses três nomes. E aí, desejar para eles, né, e para essa legislatura como um todo, que seja próspera, né, que seja frutífera e que cuide bem da cidade de Ilhéus. Bom, em termos de competência legislativa, né, a cidade ela tem uma lei orgânica, que é uma espécie de regramento formal, né, vamos colocar dessa maneira, um regramento formal da cidade, da localidade. É, Deixa eu subir minha câmera aqui. A lei orgânica é como se fosse uma lei formal, né, que fala um pouco da estrutura, né, de alguns componentes, mas o que eu vejo assim de sobremaneira, né, de destaque é o plano diretor que a gente coloca, né, com base na 10.257, justamente por trazer essa vocação da cidade, o papel da cidade, a importância da cidade. E aí, no meio disso, a Constituição nossa também traz, né, que o município pode legislar sobre interesse local, suplementar a legislação federal e estadual quando couber, quando assim for permitido, dentro daquela distribuição nossa ali, né, de artigo 21, que aí o 21 é privativo, mas o 23
Não, o 22 é privativo, o 24 é concorrente, né? O 21 e o 23 são temas mais de ordem administrativa. O destaque que a gente faz é o plano diretor, município que tem mais de 20 mil habitantes, o relevante interesse turístico, que a gente já destacou aqui, né? A importância do plano diretor, né? De falar das vocações da cidade, distribuir as suas áreas, é, dizer também, né, a respeito dos direitos sociais, de como é essa gestão. A Constituição também coloca, né, que cabe ao legislador a estrutura, na verdade, a teia social, né, tem esse direito de projeto de lei de iniciativa popular que precisaria de 5% do eleitorado, que não é nada fácil, né? Então, eu imagino que Ilhéus aí deva ter uns 170, 180 mil, uns 160 a 170 mil eleitores, né? Então, não, habitantes eu acho que deve ter mais de 200 mil habitantes, né? Uns 200 mil, mas a quantidade de eleitores eu não sei, mas eu acredito que passe de 100 mil. Então pense aí como é que você coleta essa quantidade de assinatura, né, gigantesca de eleitores. Então fica muito difícil a participação. Aí resta a população se aproximar dos seus representantes, fazer sugestões, né, participar de conselhos, né, o papel dos conselhos. A gente vai ter também um tópico sobre a fiscalização do município, das estruturas de gestão. O papel dos conselhos é de muita importância, então a população pode coletar assinatura e solicitar audiência pública em relação à obra, pode participar do orçamento. O Vinícius Alcântara mesmo fez uma convocatória recentemente para que as pessoas opinassem, né, em torno do orçamento de Ilhéus, a ideia do orçamento participativo lá do, do prefeito, né, do prefeito Marão, que estava encaminhando aí o orçamento e convocando a população. Serviços públicos de interesse local, a gente pensa em transporte coletivo, que é também uma competência administrativa dessa estrutura municipal, cooperação técnica em matéria de atendimento à saúde, e aí é que será que o município pode fazer legislação também para estipular o que é serviço essencial, porque o decreto do presidente do ano passado, né, que a gente colocou no conflito federativo, dizia que barbearia, salão de beleza era serviço essencial. Só que aí houve uma polêmica muito grande em torno disso, né, do funcionamento desse tipo de atividade durante o lockdown. Aí agora o próprio lockdown ele já chegou no STF de tentativa, né, de banir lockdown decretado por estado. E aí como o tema é saúde, saúde é concorrente, fica então a cargo do gestor do estado e dos gestores do município, né, que é um tema de conflito federativo. Recentemente, Itabuna criou uma lei sobre é, serviço de educação física como essencial e religião como essencial. Então, dá muito pano para manga, porque a ideia é que o município ele venha suplementar a norma estadual e a federal em relação a temas que são de competência concorrente, né? Então, talvez não poderia sair aí se arvorando e legislando sobre tudo. Aí, por exemplo, entende-se que é questão de interesse local, o tema horário de funcionamento dos estabelecimentos, já se bateu o martelo na Suprema Corte em torno disso. O tempo de espera na fila do supermercado, né? Que Itabuna, por exemplo, tem essa lei do tempo de espera. Tem muita gente que judicializa contra banco, judicializa contra supermercado por conta dessa lei. Além disso, também, nós temos aí, falei de horário de funcionamento, é, tempo de espera na fila e também o serviço de mototaxista, né? Porque coloca lá que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, aí precisaria, se a União quisesse, né, delegar para Estado e para município, mas alguns entendem que os lugares ou as cidades onde
existe uma secretaria de trânsito, um trânsito municipalizado, elas podem licenciar a atividade, né? Porque ela não está criando regra de trânsito, não está criando regra de transporte, mas em nome da ideia de autorização de licenciamento, de que poderia licenciar a atividade de mototaxista, né? Eu já até discuti isso em algumas oportunidades. É, o município também tem competências, né, de ordem ambiental, e aí cabe ao gestor, né, de dotar o seu orçamento para essa área, de discutir a licitação, né, o serviço de concessão do tema coleta de lixo, tentar implementar o assunto substituição, né, de lixão por aterro sanitário, já que nós temos a lei aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com prazos batendo na porta, que já foram renovados há muito tempo, né? E o legislador também com esse papel aí de fiscalizar, né, já que é um serviço que é prestado por meio de concessão, então sai do dinheiro público para a iniciativa privada, então o legislador tem um papel importantíssimo, né, em relação a esse campo de fiscalização. A parte do plano diretor da cidade coloca como vocação, e aí é necessário provocar para que esses instrumentos, digamos que de caráter axiológicos, até muitas vezes, nesses enunciados, eles possam ganhar vida, né? Então, o plano diretor de Ilhéus fala dessa questão da beleza cênica, da Mata Atlântica, da necessidade de preservação, da criação de aterro sanitário, o tratamento de água e esgoto. Então é sempre muito importante, né, para o representante do legislativo discutir ferramentas voltadas para essa área do meio ambiente. Aí esse vereador também, o Vinícius Alcântara, parte da verba dele, sem fazer mexendo, né, mas parte da verba dele ele destina, tem até o perfil nas redes sociais, depois eu compartilho com vocês. Parte da verba dele ele destina para uma cooperativa de catador, uma cooperativa, acho que é de catadores mesmo, dessas pessoas que trabalham com material reciclável, enfim. Então ele destina parte da verba dele para isso, em relação à regularização de uma área dele, de um terreno deles. Agora ele convocou uma frente aí ampla, uma espécie de frente parlamentar para discussões em torno do meio ambiente. Então, muito pano para manga aí, e a cidade de Ilhéus realmente precisa muito, né? É uma cidade que recebe turista. Há muito tempo a gente já coloca que o turismo ele não é aquela coisa da indústria sem chaminé, não dá para romantizar o turismo, né? Porque muitas vezes o sujeito que não é residente, que não é pertencente ao local, ele não tem um respeito tamanho pela estrutura, né? Ele não tem um compromisso tamanho com essa responsabilidade, com essa consciência ambiental. Então cabe à cidade implementar as suas políticas, né, de tratamento do lixo, de qual é a empresa de concessão, de como cobrar a questão até da lei orçamentária mesmo, uma maior dotação para essa área de meio ambiente, né, e acompanhar de fato quando há uma dotação, quando há uma política, quando há um programa, o real emprego, o real investimento, né, nessa área. Então, nós temos esse poder executivo, né, encarregado de administrar os serviços é, públicos, é, garantir esse funcionamento, gerir essa estrutura, discutir ferramentas de captação de receita, né, melhorar a capacidade arrecadatória, e aí dentro desse melhorar a capacidade arrecadatória, né, uma cidade que desenvolve transparência, que dá uma devolutiva, que demonstra, né, o quanto que está fazendo uso, o bom uso do dinheiro público, tende também a gerar mais vínculo, mais pertença, mais conexão e automaticamente os impostos lá de ISS, PTU, né, de competência municipal, eles tendem a reverberar mais, né? Então, fica também, né, o desejo de que essa gestão ela seja de fato compromissada com melhorias aí para a cidade, né, do ponto de vista do executivo. Há um estreitamento, a gente sabe, entre o atual prefeito e o governador do estado, que está no seu último ano de mandato, né, então algumas obras de infraestrutura, né, a duplicação desse trecho aí da Zona Sul, a a ponte Ilhéus Pontal, um anúncio, né, de duplicação desse trecho de BR-415
Distrito de Itabuna e Ilhéus. Já comentei também, né, que há uma aproximação entre os gestores que pertencem ao mesmo partido. Isso é a primeira vez na história, né, que acontece de maneira declarada essa aproximação entre os chefes do executivo de Itabuna e de Ilhéus. Isso é importante também para a região, de repente aí no futuro, né, uma definição até de região metropolitana para trazer mais estímulo, mais desenvolvimento, né, mais estímulo para a indústria, né, para a melhor estruturação de serviços, de mobilidade, de infraestrutura. Então, quem sabe, né? E também fazendo voto aí para esses, saindo agora do executivo, né, pensando no legislativo, que não haja esse clientelismo, né, essa relação de toma lá da cá nessa atual legislatura, que não haja nenhum escândalo, né, de candidato, de vereador, na verdade, perdendo o mandato, né, e aí os três destaques que eu fiz, doutor Tandic, o Cláudio Tupinambá e o Vinícius Alcântara, né, que são pessoas que, para mim, né, são bons representantes, pelo menos pelo que eu acompanho nas redes sociais, pelo que eu ouço falar deles, que façam também uma boa legislatura, né, junto com os demais, né, os outros 18 é, vereadores, para que Ilhéus deixe de ser uma dama mal vestida. Tem um professor meu do mestrado, da área de turismo, ele dizia que Ilhéus era uma bela dama, só que mal vestida, né? Esse bela dama, pela estrutura de Ilhéus, pela beleza cênica, pela riqueza natural, por essa ideia do turismo, né, por toda a história de Ilhéus, por todos os traços culturais. Então era uma bela dama, só que estava mal vestida no sentido de mal cuidada, né, por essas gestões, por esses representantes, né. Então que doravante a cidade ela possa sofrer menos, né, com os seus representantes, né, que pense na coisa pública, que pense nos serviços públicos, que pense numa qualificação dos seus agentes públicos para que atendam melhor, para que prestem melhores serviços, que pense também no social, na questão do trabalho, na questão do emprego, na questão da moradia, na questão da saúde, na questão da educação, que pense também na transparência, né, numa minimização de corrupção, de favorecimentos de toda a ordem. O legislativo é muito importante nesse cenário porque contribui, né, para fiscalizar e também para cobrar, né, determinados direcionamentos por parte do executivo. Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos em relação a essa, a essa estrutura de Ilhéus, né? Já que a gente fala o direito municipal, né, mas traz um pouco para nossa traz um pouco para a realidade, né, da localidade, do entorno. Eu vou procurar, além disso também, né, porque aí fica parecendo que a gente só está falando do público, né, da figura do legislador e da figura do executivo. Mas fica também, né, um pensar em um se reportar à coletividade também, né, em nós, né, independente do nosso domicílio, né, mas que nós, enquanto cidadãos, possamos cobrar, né, dos gestores, possamos cobrar dos nossos legisladores também, que nós possamos nos envolver a parte de voluntariado, de sociedade civil organizada, ou de uma cidadania ativa, se aproximando de conselhos, né, indo para lá para opinar, acompanhar a sessão legislativa. Agora, no modo virtual, isso nos é muito possível, né, acompanhar é, e participar também, né, dos orçamentos aí, desses períodos de convocação para o orçamento participativo, porque a Ilhéus também possui o Observatório da Cidadania. No tópico que faremos a respeito de controle, né, de papel do controle, aí acho que a gente já faz no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui, nosso próximo encontro que vai ser no dia primeiro, não sei se o primeiro é feriado, mas a gente faz no próximo encontro essa questão da participação, né, do envolvimento, dos direitos de cidadania e de como existe, como pode haver um controle, né? Se não for falar disso, a gente vai falar de serviços públicos
municipais. E fica então, né, esse conjugado, né, que é essa intersecção aí de executivo, legislativo, comunidade, né, sociedade civil organizada, pessoas exercendo a sua cidadania, consigam fiscalizar, consigam controlar, consigam acompanhar, né, a gestão do lugar, né, consigam acompanhar a administração da coisa pública, né, as proposituras legislativas e a partir disso, então, que os representantes eles se sintam mais imbuídos aí dessa função que exercem e também pressionados a fazer aquilo que é o melhor para a localidade. Então, fica aqui, vou procurar um texto também, compartilhar com vocês como complementação, né, desse momento, dessa vivência aqui que eu fiz gravado. E aí, na semana que vem, vocês me fazem um pequeno relato em dupla ou trio, não é, da ideia do texto em si. Então, vou até acho que criar aqui vou criar na minha apresentação. Para a próxima aula, encontro. Ixi, vou identificar um texto, talvez sobre a ideia de improbidade ou sobre a questão dos crimes de ou a ideia de improbidade ou responsabilização, né? Perda do mandato de executivo e de legislativo, né? O impeachment, né? Ou a perda do mandato. E para a gente discutir fazer a leitura e aí vocês em dupla, né, trazer para a próxima aula um parágrafo aí do ponto que mais chamou a atenção. Tudo bem? Então, desejo um bom final de semana para vocês, um bom feriado e a gente se encontra no próximo encontro, que eu não sei se é no dia primeiro, que não sei se é feriado, 1º de maio, ou se quando for o nosso próximo encontro. Obrigado a todos, tenham um bom final de semana, se cuidem por conta desse evento aí de coronavírus que afeta muito os nossos jovens já também, né? Um abraço a todos e todas.